Ó, tá gravando, então, oficialmente, boa noite. Boa noite também para quem vai assistir depois gravado. Boa noite para quem está entrando agora. Zélia, boa noite, Valéria. Tudo bem? Todo mundo? Tudo tranquilo? Então, vamos começar a trabalhar, certo? Então, só lembrando, para todo mundo, a gente está trabalhando o texto Seis Paradigmas do Gozo. Mandei lá no grupo. Oi, Zélia, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Então, vamos lembrando aqui todo mundo, a gente está nos Seis Paradigmas do Gozo, o Wesley está ambicioso para terminar o quinto e entrar no sexto, quem sabe avançar bastante no sexto Paradigma do Gozo. É o último encontro que a gente tem desse grupo em 2024, depois só 2025, então a gente já antecipa aqui que depois desse encontro são festas e descansos, merecidos a todos, correto? Todo mundo precisando descansar? Né? Acho que é bom. E só lembrando, então, só a sequência do que a gente está fazendo, só para todo mundo lembrar. A gente está trabalhando com o percurso da tese de doutorado da Ondina Maria Rodrigues Machado, que é a clínica do sintoma e o sujeito contemporâneo, é uma tese de 2005 pela UFRJ. Seguindo o percurso percurso do índice, né, da tese, mas não necessariamente preso a ela, a gente estudou na sequência dos encontros desse ano, se vocês voltarem lá nos encontros para trás. O capítulo 1 foi sobre o sintoma, o capítulo 2 sobre identificação, e esses dois a gente acompanhou junto à tese, o capítulo 3 sobre o gozo, nós decidimos afastar da tese e ir direto ao texto do Jacques Miller, mais especificamente aqui os Seis Paradigmas do Gozo. O capítulo 4 vai ser o osso do Santome, com H, e finalmente o 5 será o sujeito contemporâneo e essa clínica da contemporaneidade. Então, a gente está avançando para finalizar, depois do sintoma e da identificação, o gozo. Esses são os três conceitos que a gente está lutando e batalhando aqui nesse grupo. E a gente, são 6 paradigmas, né, do gozo, a gente está no quinto paradigma, talvez a gente termine hoje. Essa é a ambição. Depois a gente entra no último paradigma da não relação. Esse é o paradigma, o quinto do gozo discursivo. Tem algumas coisas aqui na aula passada, no encontro passado, eu fiz algumas correções do Jacques Miller em pontos que eu achei que ele estava sendo incongruente com ele mesmo. Aqui também tem um momento que logo quando a gente retomar aqui, ele diz uma coisa que ele está sendo incoerente com ele mesmo e, enfim, vocês já estão acostumados, eu fico corrigindo o Jacques Miller com o próprio Jacques Miller. Bom, na página 34, no segundo parágrafo, foi onde a gente ficou de retomar. Na página 34, onde tem a fórmula da fantasia, tem uma fórmula que cria a repetição. Então, quem tiver chegado agora, tiver perdido, eu mandei lá no grupo o texto dos 6 paradigmas do gozo. Eu vou fixar aqui no bate-papo em que ponto que a gente está. Sempre vai estar fixado aqui no bate-papo a página que a gente está. Tá bom? Página 34 agora. A gente está retomando na 34. Retomando a 34. Então, em Lacan, há um deslocamento sensível em relação com gozo, caracterizado pela fantasia, e em relação com gozo, caracterizado pela repetição. Vê que ele está fazendo uma distinção aí entre o gozo, né, caracterizado pela fantasia e caracterizado pela repetição. Posto que Lacan será levado a considerar, sobretudo, um novo valor para o sintoma. Aqui ele já está anunciando algo que começa a ser tratado no quinto paradigma e que vai ficar mergulhar mais nisso no sexto paradigma. Porque quando ele fala de um novo valor para o sintoma, a partir da repetição, ele já está apontando aqui esse sintoma que ele vai grafar com H, né? Mas
especificamente no seminário, a partir do seminário 23, que é distinto do sintoma que a gente estudou aqui no início, é distinto do sintoma em Freud, distinto do sintoma como ele vem trabalhando até agora, o sintoma como algo interpretável e algo que, ao ser interpretado, ao ser revelada a sua verdade inconsciente, há uma espécie de dissolução do sintoma. Então, perceba que o sintoma até aqui ele é interpretável e ele é dissolvível, ou dissolúvel. Aqui ele está falando de fantasia, e até falei um pouquinho sobre isso no encontro passado. Com a fantasia, a gente tem a ideia de... tem esse S barrado, né? Veja a formulazinha da fantasia. O S barrado, punção de A. Esse punção é uma espécie de conector, né, entre o sujeito, né? O sujeito que era entendido como algo mortificado, e esse suplemento de gozes mais gozável, que é o objeto A. E a fantasia dá uma forma, né, dá uma forma para o gozo do sujeito. Eu contava eu disse que falei um pouco, eu até falei bastante. Eu contei né, o caso, né, o caso clínico que o Lacan cita no texto Osso de uma Análise, que é um texto que eu recomendo a todos, em que a fantasia, quer dizer, formatava o gozo, né, de um paciente, que ele comenta o caso, era o seguinte: você, quem viu a última aula vai se lembrar. O sujeito, ele chega reclamando de uma relação amorosa, né, atual, ali no tratamento, mas vamos supor que, sei lá que nome que eu inventei aqui, né, acho que foi Joana. Ele estava se queixando de umas coisas, falando da relação com a Joana. E a queixa principal, a queixa é que a Joana deixava nele a dúvida se ela estava traindo ou não. Ele não conseguia se decidir, né? E segundo ele atribuía a Joana essa característica aí de suscitar alguma dúvida, mas também ele não, enfim, ele ficava em dúvida com relação à fidelidade dela. E, né, numa olhada mais ampla e estrutural ali sobre o que está acontecendo no tratamento, o que se verifica, segundo Jacques Lamillard, é que, assim, a personagem da vez é Joana, mas quando se pega a sequência, uma espécie de sequência, uma listagem de relações em que tem um gozo envolvido, né, o que formatava esse gozo era justamente essa fantasia. Isso que ele estava se queixando era a própria fantasia, né? O objeto da fantasia eram mulheres. Quer dizer, a estrutura era a mesma nas outras relações, esse ponto de gozo, né, nessa forma de gozar. Ele se enlaçava justamente com mulheres que deixavam essa dúvida, produziam nele essa dúvida, sem que ele conseguisse chegar a uma conclusão sobre isso, que suscitavam essa dúvida. O que torna a coisa curiosa, né? Porque, então, se uma mulher não suscitasse essa dúvida, se ela suscitasse uma confiança completa, vamos chamar assim, se ele ficasse muito... Isso não pegava, né? Então, é um exemplo de como a fantasia formata, dá forma a um modo de gozo, né? Fazendo uma conexão entre sujeito e objeto A. E eu disse para vocês também que se esse punção, né, que é esse losangozinho, ele diz que a relação do sujeito aí na fantasia com o objeto A é qualquer relação exceto a de igualdade, né? O sujeito e o objeto A não podem ter uma relação de igualdade quando se trata da fórmula da fantasia. E quando há uma travessia da fantasia, veja, o sintoma, há uma dissolução do sintoma, o sintoma não, o sintoma né, do seminário 23, nesse novo sintoma que vai estar em jogo aqui, que ele vai começar a falar para a gente, um novo valor para o sintoma, mas o sintoma entendido como uma formação do inconsciente,
como algo interpretável, ele é possível a dissolução do sintoma. A fantasia é possível atravessá-la, né? Atravessar a fantasia é quando essa relação entre sujeito e objeto A, que nunca pode ser de igualdade, se torna uma relação de igualdade, quer dizer, o sujeito se flagra como sendo uma espécie de relação de identificação, né, com o objeto, sujeito igual ao objeto A, uma identificação ao objeto. Ele vai dizer logo abaixo que há assim, uma espécie de destituição do sujeito, quando ele se flagra, né, identificado ao próprio modo de gozo, né? Então, cai essa estrutura fantasística, e, por exemplo, esse paciente do Jacques Miller vai se identificar como sendo esse modo de gozo que goza com o objeto, que produz nele uma dúvida com relação à fidelidade. Então, cai a fantasia, né? Cai a estrutura da fantasia, cai essa forma de gozo. E, portanto, também como um efeito que o Lacan pensa dessa travessia da fantasia, ao cair essa espécie de véu, né, fantasístico, há um desinvestimento nesse modo de gozar, há um desinvestimento do objeto A que estava em questão na fantasia, no caso desse paciente, o objeto como sendo uma mulher que causasse nele essa dúvida. Então, há uma espécie de desinvestimento no objeto, né? Aí a gente tem uma questão que é assim, né? Isso é pensado num dado momento, né, da teoria do Lacan, como a travessia da fantasia, como o fim de análise. E lá no osso de uma análise, o Miller se pergunta, né? Mas, bom, a gente tem toda essa história que a gente vem trabalhando aqui, o sujeito como resultado de uma mortificação operada pela linguagem, o que resta, mas resta algo vivo que diz respeito a essa dimensão do objeto A. Mas se há um desinvestimento, né, desse gozo, né, articulado ao objeto A, então o que sobraria de vivo, né? O que o Miller está provocando lá no osso de uma análise, que o final de análise, então, seria uma experiência de mortificação também, né, com essa travessia da fantasia. Mas o que acontece com o vivo, né, com a dimensão do corpo vivo, né, que está plasmado ali, coagulado no objeto A, se há um desinvestimento nesse objeto que estava ali, né, em conexão com o sujeito, né, ali, né, estruturado, né, numa conexão com o sujeito na fantasia. Bom, vamos continuar aí no texto. Para quem entrou depois, eu deixei fixado aí. A gente está na página 34. E quando a gente pensa, só uma coisa, né? Quando pensa assim, então vai ser pensado uma coisa que está em discussão ainda, né? Um outro tipo de final de análise está ligado ao sintoma com H. Nunca tome, né? Insisto nisso, né? Que uma outra formulação ela vem para substituir a anterior, e essa formulação da travessia do fantasma, da fantasia, quer dizer, é uma coisa ultrapassada, que, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu insisto a gente não tomar a coisa como né, como se a gente estivesse estudando fases do desenvolvimento da teoria do Lacan, que uma supera a outra, né? Mas veja que um problema é colocado lá no osso de uma análise, né, com a travessia da fantasia, para onde vai esse investimento, né, né, esse investimento libidinal liberado, né, do objeto A. É uma questão. Pensar a relação com o gozo sob a forma da fantasia, aí aqui ele está pensando fantasia e repetição, vamos ver onde isso vai dar. Duas relações distintas com o gozo. Pensar a relação com o gozo sob a forma da fantasia é pensar o obstáculo sob a forma de uma tela que se trata de atravessar. E certamente sou impelido a dizer, pela minha própria construção dos paradigmas,
que a travessia da fantasia é, afinal, uma variante do paradigma da transgressão. E aqui eu paro de novo para corrigir o Miller com o próprio Miller, porque ele está dizendo que, segundo a construção dos paradigmas que ele faz aqui nesse texto que a gente está estudando, a travessia da fantasia é uma variante do paradigma da transgressão, sendo que olha só, sendo que a travessia da fantasia diz respeito a essa relação aí do sujeito, lá na forma da fantasia, com esse conector ao objeto A. Quando a gente fala desse modo de gozo, né, tá coagulado no objeto A, isso foi instaurado lá no quarto paradigma, né, ali por volta do seminário 11. Lá no quarto paradigma, que é onde entra em jogo o objeto A, esse gozo localizado, o Lacan diz justamente quando ele introduz o objeto A, o Miller, na leitura que ele faz do Lacan lá no quarto paradigma, diz o seguinte: esse paradigma, ele rompe com o paradigma anterior, o terceiro, que era o da transgressão, de Das-Ding. Porque Das-Ding era aquele gozo maciço, insuportável, que só pelo meio da transgressão, a gente estudou aqui longamente, né, haveria de resvalar nesse gozo de Das-Ding, uma espécie de gozo absoluto, um gozo insuportável. O gozo, quando entra em jogo o objeto A, vira esse gozo localizável que, um dado momento que ele vai até retomar isso, né? Esse gozo com o objeto A é um gozo que ele circula no campo do significante e não se opõe exatamente ao significante como da Jing. Tanto que ele vai dizer, o objeto A não é um significante, mas ele se articula na estrutura significante, tanto se articula que nas formas dos discursos, dos 4 discursos, ele ocupa uma posição, sempre ali nos 4 discursos, uma posição, e ele vai mudando de posição, assim como o significante vai mudando de posição. Então, ele não é um significante, mas ele funciona na estrutura significante, né, ele circula ali como um significante, de modo semelhante. Então, assim, não é travessia da fantasia uma variante do paradigma da transgressão. E isso eu estou dizendo não por minha conta, estou me apoiando no paradigma anterior, no quarto paradigma, que o que ele diz é distinto disso aqui e é mais coerente do que isso aqui. É uma transgressão talhada na análise como fim da análise, convidando-nos a ir mais além, na direção do vazio, da destituição do sujeito, essa parte aqui é coerente. Acabei de falar sobre isso, a destituição do sujeito, a queda do sujeito suposto saber e a assunção do ser de gozo, nessa identificação com o objeto de gozo. Então, quer dizer, eu sou esse modo, né, esse modo de gozo aí, e há uma queda desse modo de gozo, né? O efeito esperado possuindo, assim, a forma e a estrutura de um efeito de verdade, mesmo que esse efeito de verdade seja a evaporação da pobre verdade irmã da impotência. Dizer que o sujeito, uma experiência de destituição do sujeito, de dessubjetivação, de se identificar com o objeto, com o modo de gozar, é dizer que a dimensão da verdade cai, porque o sujeito é aquele que, na própria experiência de análise, ele vai produzindo verdades, né, que são sempre variáveis, né? O Lacan cria em francês um neologismo que mistura verdade com variedade, com variedade, não, com variação. Então, a verdade é algo que varia. Nessa experiência de travessia do fantasma, que é uma destituição do sujeito, é como se houvesse também um efeito ali, um instantâneo, uma certa experiência de queda da verdade, ou da crença, né, numa verdade, ou na sustentação de uma verdade. E aí ele diz que o efeito de verdade é a evaporação da pobre verdade irmã da impotência. É como se você tivesse uma espécie assim, de experiência de então quer dizer que as verdades, para usar um termo que ele vai usar depois, elas são todas semblantes com relação àquilo que realmente está em questão aqui, que é um modo de gozo, né? Então, é uma certa desinflação ou uma perda de valor da dimensão da verdade nessa experiência. Peraí, estou mostrando os dois seus.
Aí, agora na página 35, né? É muito diferente pensar a relação com o gozo sob a forma da repetição. Ele acabou de falar como é que é na fantasia. Né? A relação com o gozo sob a forma da fantasia. Agora, sob a forma da repetição. Aqui a gente começa a se encaminhar para essa elaboração do Santoro. A repetição é, de algum modo, a forma desenvolvida da fantasia. É como se fosse um para além da fantasia. Né? Ele fala a forma desenvolvida. Na queda da fantasia há um desinvestimento, num modo de gozo, cai aquele objeto A que sustentava essa forma de gozo. Mas tem um para além da fantasia. Então, né, a pergunta que o Lacan faz no osso de uma análise, né, então, há um desinvestimento no objeto A, então agora só resta mortificação, sujeito mortificado. Né? O final de análise seria uma mortificação, né, um efeito de mortificação da linguagem. Esse efeito de mortificação levado, né, a sua máxima potência, algo assim. Mas ele está dizendo que quando cai a fantasia, tem algo para além da fantasia, uma dimensão do gozo para além da fantasia, que é a repetição. A repetição, então, é, de algum modo, a forma desenvolvida da fantasia, tal como a fantasia é uma espécie de forma concentrada da repetição. Vamos avançar nisso aqui que vai nos esclarecendo, o próprio texto vai nos esclarecendo. A repetição é o que merece ser chamado de sintoma, o que nos apresenta efetivamente uma repetição de gozo e, por isso mesmo, uma constância. Uma repetição e uma constância de gozo. Mas não está concentrada sobre a fantasia fundamental a ser encontrada e atravessada. É uma constante que se prolonga, que dura, para além da fantasia. Ela não está propriamente envolvida na fantasia, que, como uma fórmula, teria de ser extraída, atingida. A fantasia está coagulada numa fórmula, numa forma. A repetição está para além disso. E quando ele fala aí, né, no início desse segundo parágrafo, a repetição é o que merece ser chamado de sintoma, a gente já está apontando para um sintoma aqui que não é o sintoma que a gente estudou lá atrás, o sintoma como algo interpretável e solúvel ou dissolúvel, pode ser dissolvido, né? Mas ele continua escrevendo o sintoma aí sem o H, vamos acompanhar. O sintoma, agora aqui, aí já vai ficar mais claro que se trata com H, apesar de ele não escrevê-lo. O sintoma, tal como ele é tomado na última parte do ensino de Lacan, a gente sabe que o Miller, coisa que é criticado por outros autores, ele vai falar de um primeiro Lacan, um segundo Lacan, um último Lacan. Vai até falar de um ultimíssimo Lacan. É criticado por outras leituras, né, do Lacan, essa divisão que ele faz, mas é um modo, a gente está estudando Miller, e é um modo como ele organiza, né, ele organiza a leitura do Lacan. Né? Então, o sintoma, tal como ele é tomado na última parte do ensino de Lacan, comporta em si mesmo o desenvolvimento temporal dessa com gozo, que não se presta à transgressão, mas se presta muito mais ao que Lacan chama, em um avesso da psicanálise, de entrar de fininho. A gente já tinha visto isso aqui, né? O gozo como entrar de fininho, não é uma transgressão, ou ao que a Allures, né, no outro lugar, ele chama de saber fazer com sintoma. Aqui ele já está jogando, ele só não colocou o sintoma com H, mas é disso que se trata. Já vou antecipando aqui, que então, se o sintoma, né, como a gente vinha estudando até agora, ele era interpretável, e ao ser interpretado e revelado, né, uma verdade, algo que estava recalcado, havia uma dissolução do sintoma. A fantasia é atravessada, desinvestida. Esse sintoma de que se trata aqui, que está fortemente articulado à repetição, esse sintoma ele não é interpretável, eu não acho, não vai ter uma verdade recalcada, revelada, e que vai levar à sua dissolução, e ele também não é atravessável ou desinvestido. É como se fosse algo dessa ordem aqui, ó, né, quer dizer, na experiência da análise, eu tenho experiências de queda de sintomas interpretáveis, a travessia da fantasia, e aí resta alguma coisa na análise que ela não muda de lugar. Quer dizer,
E isso não pode ser alguma coisa assim, né, que se instaura sem ter feito um percurso, né? Não dá, né, no começo de análise, né, o começo de análise, achar alguma coisa que resiste, né, e que não se dissolve, não se deixa interpretar, ou que não se atravessa, e eu já vou dizendo que, né, depois que sintomas no plural caem, né, depois que a fantasia é atravessada, né, como coisa atravessável que é, eu me debato com um modo de gozo, né, com sintomático, mas que resiste, né, que se repete e que não é afetado pela interpretação, pela operação analítica. E aí ele fala que resta um saber fazer com o sintoma. Aí isso aqui ele está introduzindo o assunto e, ao mesmo tempo, jogando algo que está lá no desenvolvimento mais complexo desse assunto, né? Do que diabos se trata quando se fala de um saber fazer com o sintoma. E esse sintoma é tomado como um sintoma real, por isso não da ordem da interpretação. O outro sintoma é simbólico. Seu saber como fazer, seu saber fazer é uma forma de entrar fininho que é valorizada, justamente por ser totalmente diferente de uma transgressão que se efetiva. Evidentemente, isso implica que o fim, né, fim de análise, tenha de ser pensado. Trata-se de um basta na repetição né, do sintoma, ou de um novo uso dela, da repetição. Né? Trata-se de um basta, né? Como que seria dar um basta, né, nessa repetição? Ele já está apontando aí que não se trata de dar um basta. A noção de mais gozar, né, o objeto A, traz evidentemente algo de novo sobre o gozo. O gozo, como o das Jing, é pensado como um lugar fora da simbolização. Aí ele fala, e também como a identidade. Eu coloquei 58 interrogações, porque a gente estudou o terceiro paradigma, a gente estudou o seminário 7, e não tem isso de dar na identidade é algo que é da ordem simbólica, e da Jing é algo que se opõe radicalmente à ordem simbólica, né? Como a gente aprendeu no terceiro paradigma. Então, o gozo como da Jing, até aqui, tudo bem. O gozo como da Jing é pensado como um lugar fora da simbolização. Ele é valorizado como um em si, a ser distinguido das variações do simbólico e do imaginário. Aí, a coisa está coerente, como que a gente estudou aqui. O gozo de da Jing é como um em si, quer dizer, aí é uma referência a Kant, quando fala de uma coisa pensada em si, não um objeto em si, né? Uma coisa incognoscível, uma coisa, agora, né, já usando Lacan, está para fora do imaginário, né? É disjunta do imaginário, radicalmente disjunta. Quando o gozo é apresentado como objeto pequeno a da pulsão, não precisava pôr pulsão aqui também, mais atrapalha do que ajuda. Quando o gozo é apresentado como objeto pequeno a, ele é listado a partir da lista das pulsões estabelecidas por Freud e ordenada por Lacan. O objeto oral, o objeto anal, o objeto escópico, o objeto vocal e eventualmente, complicando um pouco, o nada. Né? Na anorexia, né, de um certo modo, aparece essa dimensão do objeto como nada. Eu me lembro, é um caso clínico que eu sempre retomo aqui, mas que eu vou retomar só um ponto dele, né? De uma psicanalista da Bahia, que apresentou isso há muitos anos, de uma paciente que ela estava como analista atendendo no hospital. E o hospital, quando ela chega lá, tinha uma equipe que estava tentando tratá-la de um modo behaviorista. E aí, enfim, uma das medidas desse modo behaviorista era criar um cardápio e apresentar o cardápio para ela, e não sei o quê, para ela escolher o que ela iria comer, né? Ela tinha que comer, porque ela estava na casa dos 30 e alguns quilos, né? Então, correndo risco de vida. E aí, no caso que essa psicanalista você lembra o nome da psicanalista? Estava na ponta da língua, daqui a pouco. Quando apresenta o cardápio, ela estava ali, né, como analista, mas ao mesmo tempo, né,
tem um atravessamento ali do que é institucional, e a orientação institucional era comportamental, é uma coisa complicada. E aí ela mostra, né, o cardápio preparado para ela, para a paciente anoréxica, e aí a paciente anoréxica fala assim, se tivesse aí nesse cardápio escrito o nada, é isso que eu escolheria, né? Então, de algum modo, e aí, quer dizer, a interpretação, e tem um momento que o Lacan vai dizer isso, eu lembro que no caso ela citava algum seminário que o Lacan vai dizer isso, que o objeto, né, que está em jogo na anorexia é o nada, né? Goza-se com o nada. Mas quando vocês pensam o gozo como mais gozar, como objeto A, quer dizer, como aquilo que preenche, sem jamais preencher exatamente ou completamente o desperdício, né, a dispersão de gozo, a perda de gozo, o que mesmo promovendo gozar, mantém a falta de gozar, porque o objeto A não é diferente de Dajing, não é um gozo total. Então, o que mesmo promovendo gozar, mantém a falta de gozar, aqui a lista dos objetos pequeno a se estende, se amplifica. A gente pode dizer que o objeto A também teria uma dimensão de nada, na medida que... Eu pus aí de novo. Ele pode ser... não é que ele pode ser qualquer coisa, é que ele pode ser inúmeras coisas. Né? Inúmeras coisas, quer dizer, uma quantidade não numerável de objetos pode assumir esse lugar de objeto mais gozar. Então, tem esses objetos que Lacan coloca como privilegiado, por exemplo, a voz, o olhar, mas não dá para fazer uma lista de objetos as. É isso que tá dizendo aqui. Em Lacan, a noção de mais gozar, né, de objeto A, tem por função estender o registro dos objetos pequeno a para além dos objetos que são, de algum modo, muitas aspas aí, naturais. Entender-os a todos os objetos da indústria, da cultura, da sublimação, ou seja, a tudo que pode vir preencher o menos fi, né? A mortificação, a castração, sem conseguir fazê-lo de maneira exaustiva, eu diria, de maneira totalizadora. Né? No período lá do Lacan, uma coisa que ele pega como alguma coisa fabricada pela cultura, pela indústria, pelo capitalismo, né? Ele fala que captura muita gente nessa dimensão do pequeno A, né? A Coca-Cola, né? Tem uma cena que é descrita, não sei se pelo próprio Lacan, que ele vê da janela dele, acho que ele narra isso, um outdoor da Coca-Cola, e fala, né? Eis aí um mais gozar, né? Um objeto A. Mas, assim, é muito tentador nos nossos tempos, né? Essas coisas fabricadas pela cultura, né? A gente pensar no celular, né? Como parece que o celular ocupa um lugar privilegiado entre esses possíveis objetos As que... Privilegiado e atemporal, porque o bebê de 2 anos, que é o idoso de 90 também, ele ocupa um lugar super privilegiado e atemporal. Há uma invasão, né, desse objeto, né, no nosso tempo. Né? É o que Lacan chama de miúdos objetos pequeno a, o que pulula na sociedade para causar nosso desejo e tamponar a falta de gozo, parcialmente, pelo menos, mas apenas por um instante, pois a repetição não se detém. Tudo que nos é permitido gozar o é por pedacinhos, né? Essa é a ideia do objeto A. É isso que Lacan chama, com uma expressão que capta bem de que se trata, de bocadinho de gozo. Não sei como que está isso aqui em francês, né? Mas bocadinho de gozo eu acho uma boa expressão em português para falar do objeto A. Veja, em contradição com a noção de Dajing, que seria, caso houvesse, um objeto total de gozo. Vemos nosso mundo cultural se inundar dos substitutos do gozo, que são os nadicas de nada. Queria saber como está em francês também, nadica de nada. Eu lembro que tinha um personagem, uma novela da Globo, que dizia isso, né? Quando uma coisa era quase não nadica de nada, né?
No Grande Sertão, o Grande Sertão Veredas é aberto com uma palavra que existe na língua portuguesa, que é nonada. A nonada é uma coisiquinha, assim, né? Um bocadinho de gozo. São esses bocadinhos, não nada de gozo, esses bocadinhos do gozo que confere seu estilo próprio ao nosso modo de vida e ao nosso modo de gozar. É curioso que ele vai fazer, né? A gente falando de modo de gozar aqui o tempo todo, e ele fala desse modo de gozar, desses objetos como conferindo um estilo ao modo de vida contemporâneo. Aqui a gente está, né, a tese, né, o ponto de chegada da tese, a contemporaneidade, que a gente está mergulhado na contemporaneidade que fez uma espécie de explosão, né, de objetos assim. Agora, um ponto interessante aqui. Você falou, não esquece que você ia falar, não. Agora, assim, a gente pega muito esse objeto que está, né, espalhado por toda parte, está sendo discutido, o que fazer com o celular, e as crianças, e a escola, mas os adultos também. Tem acidente de trabalho acontecendo porque a pessoa vai olhar para esse objetozinho aí. Mas, assim, quer dizer, quando ele fala lá atrás, né, ele fala os objetos da indústria, da cultura, da sublima. Quer dizer, essas coisas que pode operar como objeto A podem ser objetos da arte também, né? Da literatura, das artes plásticas, pode ser a música, né? Pode ser, né, já que a gente fala do objeto voz, né? A voz de um determinado cantor ou cantora é uma coisa que, acho que na música popular, né? Acho que uma coisa que fica muito clara, a gente vê tanta gente cantando bem por aí, é meio que uma teoriazinha minha, assim, né? A gente vê tanta gente cantando bem por aí, por que que alguns se tornam, né? A gente pensar na MPB, né? Tem tanta gente que canta bem e produz MPB, mas tem, né? Não é todo mundo que é Chico Buarque, não é todo mundo. E o caso do Chico Buarque eu acho exemplar para falar dessa dimensão de objeto A, porque falavam mais, hoje falam menos, né? Mas falavam muito que o Chico Buarque não sabia cantar. Né? Ele fala sobre isso em várias entrevistas, né? E que ele é fanhoso, que ele é isso. Quer dizer, mas tem um traço de singularidade. Eu acho que isso explica por que algumas vozes, alguns intérpretes, né? E aí o Chico vai ser intérprete daquilo que ele compõe. Né? Acho que os intérpretes que ficam, eles têm alguma coisa desse ponto de captura assim, do objeto A, né? Da singularidade de algo que opera como objeto A. Porque o Chico, de fato, não é né, se alguém for fazer uma avaliação assim da voz, não é uma voz exemplar, né, do ponto não é de do vista. Ney Mato Grosso. Não isso, não é a voz do Ney Mato Grosso, né, não tem uma amplitude, tem vários, mas pega, né, eu fico pensando um outro que, assim, é super fanhoso, né, mas que é um cantor, é um intérprete super importante, eu acho ele muito bom, que é o como que é? Geraldo Azevedo, né? Então, assim, é só para a gente não ficar só nessa coisa dos objetos de consumo mais direto, assim, né? Como o celular. Mas pensando nos objetos de consumo primeiro, no caso do celular, ele foge um pouco, só queria apontar assim, a gente sempre fala do objeto A, e essa citação, esse parágrafo é um para vocês circularem e guardarem, porque isso daqui é maravilhoso, assim, se for dar uma aula sobre o objeto A, esse parágrafo é um ótimo recorte para colocar aqui e falar um tempão a partir desse parágrafo. Veja, objeto A é o que Lacan, né, chama de miúdos objetos, né, o que pulula na sociedade para causar nosso desejo. Então, veja, pulula para causar o nosso desejo, então não é só o que eu já desejo, é o que vai me provocar desejo. Tem essa nuance, é aquilo que eu desejo, mas é também o que vai me causar desejo. E envolve desejo e gozo, porque Isso. Você experimenta com ele uma porçãozinha de gozo, né? E serve, veja, vai me causar desejo, vai nomear o meu desejo e vai tamponar a falta de gozo. Olha a quantidade de usos e funções do objeto A, só que por um instante. Só por um instante, porque ele não se detém.
ele não se detém, logo ele se perde, e por isso, então, ele é tão plural, por isso tantos objetos, por isso ele repousa em tantas possibilidades, porque ele não se detém em nada, e ele não se detém por muito tempo. Aí eu queria colocar a coisa do celular, como essa coisa do bocadinho de gozo. Eu pensei nisso, inclusive foi hoje, uma adolescente falando lá pela Santos, eu falo, e o ano que vem, hein, sem celular na escola? Ela fez assim, parecia que tinha morrido alguém. Eu achei engraçada a reação que ela teve. Eu falei, mas você não viu que foi aprovada a lei? Ela, eu vi, mas agora que você falou, pareceu tão pesado. Parecia que tinha morrido um ente querido. É como se eu tivesse falado, assim, né? Que morreu alguém. A reação que ela teve diante da possibilidade de que o ano que vem, porque foi aprovado essa semana, né? A meninada toda vai ter que ir sem celular para a escola, foi um susto. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, o celular ele ultrapassa um pouquinho o bocadinho de gozo. Vários objetos, inclusive o celular, ocupam o lugar do objeto A, mas o celular é um que talvez ele ultrapassa um pouquinho, porque, veja, a gente fala desse bocadinho de gozo, né, nesse nosso mundo cultural se inunda por substitutos plurais de gozo. Só que o celular, ele veio ocupando um lugar de ele sozinho ocupar vários substitutos. Em vez de vários substitutos, o celular foi... eu brinco, a gente até brinca que de vez em quando o celular daqui a pouco vai até passar café, né? Porque todas as funções... Vocês lembram? Não é todo mundo que vai lembrar aqui. Vocês lembram quando teve o como é que chamava aquele? MP3? MP4? MP5? E aí começaram MP3, MP4, MP5, MP6. Não sei se vocês lembram disso. Que primeiro era um que só gravava voz, depois escutava música, depois tinha vídeo, depois tinha sei lá quanto de memória, e de repente todas as coisas e todos os números entraram tudo para dentro do celular. A gente brinca que daqui a pouco o celular ele vai até passar um cafezinho, porque todas as coisas foram se condensando para dentro do celular, de tal modo que o celular se tornou uma extensão da nossa memória. A gente hoje, você pergunta assim, que dia que você vai em tal lugar? A pessoa saca o celular para olhar. E se a gente for pensar, tem uma complexidade na coisa do celular, na medida que ele virou esse ponto... Ele virou um compêndio de tudo. Em que se condensa, na verdade, porque a gente pensa ele como um protótipo, né, um modelo dessa coisa que a gente está falando de objeto de consumo, né, como algo a ser consumido, quer dizer, o objeto que que é comprado, né, que uma pessoa que quer, sei lá, não pode ser qualquer celular, tem que ser o Apple no número não sei o quê, Samsung, sei lá o que mais. Mas aí, quer dizer, a gente pensar o celular assim, um objeto assim que eu vou, né? E claro que isso comporta uma dimensão gozosa, né? Mas depois o celular tem essa complexidade porque a tela, a gente pode dizer que há vários outros bocadinhos de gozo foram capturados, né? Que vão abocanhando a experiência do sujeito contemporâneo, né? Então, como esse é uma espécie de portal para muitos bocadinhos de gozo, né? Então, talvez por isso que a gente seja tentado tanto a falar do celular quando está falando disso aqui, porque ele virou uma espécie de condensador, né, de portal, né, quase que isso, um portal de acesso a muitos bocadinhos de gozo, né, muitos objetos né. Tem uma coisa que eu acho interessante, que porque tem uma definição de objeto que está usando aqui, né, que é em referência ao mais valor do Marx, né, que é o mais gozar, ele é o mais gozar, um suplemento de gozo, mas o Lacan também diz que o objeto A é o objeto causa do desejo. E quando ele traduz aqui como esse bocadinho do gozo que a gente está falando, quer dizer, então, que aquilo que né, que promete, que coloca no horizonte um bocadinho de gozo, é o que causa o desejo. Né? O objeto bocadinho de gozo, né, é também aquele que causa o desejo. Né? E isso eu estou sendo completamente rigoroso com o Lacan, né? Então, o que eu queria apontar, então, pegando esse ponto do celular, é que o celular ele pode ser, sim, chamado de objeto A, mas eu colocaria uma certa cautela, porque ele se tornou, no final das contas, uma espécie de portal, eu gostei dessa expressão, para
uma proliferação de objetos ASCII que vem através dele. Então, como o celular passou a ser o modo em que as pessoas conhecem outras pessoas, o modo que a gente estuda, o modo que a gente escuta música, o modo que a gente comunica com familiares, o problema é que o celular ele virou um portal para muitas coisas, e por ser um portal de muitas coisas, ele pode se tornar, vez por outra, também uma porta fechada para todas as outras. Que eu fiquei pensando assim, quando a gente fala desses miúdos objetos e dessa proliferação de vários objetos, me veio na cabeça essa coisa de você se movimentar pelo mundo à busca de objetos e de se deparar com coisas que não estavam previstas, se deparar com alguma coisa, com alguém, com alguma circunstância imprevista. O problema se toda a busca vai para dentro desse portal da tela, muito de imprevisto não se acha, porque por causa da coisa do algoritmo, eu sei que a gente está insistindo muito nisso, mas é que para a gente pensar o seguinte, a possibilidade de você encontrar um imprevisto é cada vez menor, porque o que o algoritmo te oferece é aquilo que já é previsto da sua busca. Ou seja, se você acredita em abacaxi vai ser te oferecido o tempo todo. Então, eu fico pensando num certo também empobrecimento dos objetos ASCII que vão acontecendo, porque a possibilidade de você tropeçar em uma nova música, tropeçar em uma nova relação, tropeçar naquilo que você não esperava, no imprevisto, talvez vai ficando cada vez mais improvável. Só queria fazer essa provocação, não sei se ficou claro. Então, o celular, ele é uma das possibilidades de pensar objeto A? Sim, através dele a gente tem acesso a uma quantidade gigante de bocadinhos de gozo, ou seja, de inúmeras possibilidades de miúdos objetos de satisfação, de miúdos objetos causa do desejo, sem dúvida, ele te oferece o tempo todo coisas que você nem sabia que você desejava até que o celular te apresente, né? Você nem sabia que você queria essa caneta, e o celular fala, compra essa caneta, você fala, nossa, pensando bem, estou precisando de uma caneta. Então, é claro que o celular, ele cumpre essa função, mas, ao mesmo tempo, eu queria colocar que ele captura para fora dessa função, ele tem alguma coisa a mais aí nele. Bom, vocês gostariam de perguntar, conversar, complementar alguma coisa antes da gente seguir adiante? Vocês estão muito silenciosos. E lembrando que hoje é o nosso último encontro de 2024 desse grupo. E aí, alguma complementação, questionamento? Como estamos? Não? Então vamos seguir. Queria só fazer uma coisa que me ocorreu aqui. Vocês todos, né, muitos já devem ter lido, tem um conto... É o nome de um livro do Borges, do Jorge Luiz Borges, e é o nome de um conto, né? Que se chama O Aleph. Aleph, A-L-E-P-H. Não vou ficar me detendo nisso, mas assim, pegando aqui uma frase rapidamente, um Aleph, uma frase, é um dos pontos do espaço que contém todos os pontos. No conto do Borges, o personagem encontra um lugar, um ponto que a gente não consegue definir bem o que é, que quando ele olhava para lá, e aí ele descreve exaustivamente o que é o Aleph. Ali naquele ponto está condensado todas as coisas do universo, né? E é curioso, quem conhece o conto, né? Se não conhece, leia o conto, se não dá para pensar nesse conto o Aleph como... eu não gosto da ideia de, né, ele antecipou, né, a experiência com o celular, porque ele não antecipou, não tem esse negócio de né, o cara profetizou. Mas o cara ficcionaliza alguma coisa muito antes do celular que é bastante esclarecedora sobre o que é o celular, como essa condensação de coisas que, se não são infinitas, a gente não sabe mensurar, pelo menos. Tem um trecho que é mais esclarecedor, mas eu não vou achar isso agora. Mas anotem isso aí. Mesmo quem conhece, dá uma relida aí no conto Aleph. Eu mandei aí no grupo o livro do Aleph. Mas antes de continuar, acho que é isso aqui, né? Eu vou repetir de novo. Então, assim, esse objeto A como mais gozar, né? Quer dizer, essa porção, esse bocadinho do gozo, ele também na definição do próprio Lacan, causa do desejo, né? Esse bocadinho de gozo aparece no horizonte como causa do desejo. Lena? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Boa noite para todos. Boa noite. Então, eu estava pensando em relação, eu estava conversando com a juventude, né?
meus sobrinhos, e especificamente sobre essa questão do celular, e parece que tem um mal-estar quando a gente fala do celular dessa forma, que é uma maneira até, eu acho, geracional de vamos dizer, de mostrar uma certa aversão a algo que seria de uma geração antiga, falando do celular, né? E porque, na verdade, o que os sobrinhos estavam falando é justamente não se trata do celular, se trata de um mundo inteiro que está à disposição. Por isso que eu gostei da expressão que o Wesley usou do portal, né? Como se o celular, na verdade, fosse um portal. Ou o Aleph do Bohr. Ou o Aleph do Bohr. Isso, e eu acho que essa discussão, eu acho que traz muito esse ponto para a gente, né? Que parece que é uma questão geracional de dizer, o celular aí tem um estigma disso, e os sobrinhos estão me dizendo, é um mundo inteiro à nossa disposição, né? Então, mas acho que também, Helena, não é assim, é porque a gente está tentando problematizar isso, né? A gente está tentando pensar e problematizar essa questão, porque não é só para a geração dos seus sobrinhos que isso é um mundo inteiro que se abre, né? Nós que estamos aqui problematizando e dizendo num tom crítico, né, disso aí, a gente está tratando disso porque a gente está reconhecendo isso como nesse objeto que é uma espécie de condensação de objetos as, né? Como isso é potente como, né, causação do desejo e como algo que dá algumas formas, né, algumas modalizações de gozo, né, oferta isso, né. Nós estamos capturados nisso aí também, né. Então, assim, a gente está numa certa, né, dimensão crítica porque a gente está problematizando, mas de algum modo a gente fala que como se a gente fosse uma geração que estivesse de fora disso, a gente está imerso nisso, né. Agora, só essa coisa também, né? Tem esse portal que se abre, né? Esses mundos que se abrem ou que se fecham na medida que eu tenho um algoritmo que coloca, tem um livro, né? A Máquina do Caos, né? Que ele explica isso. Tem uma coisa que é apelidada de toca de coelho, né? Como os algoritmos colocam a gente na toca do coelho, que a gente vai reduzindo, 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 até a gente ficar num nicho muito reduzido, né? Ao invés de uma multiplicidade de mundo, é uma redução de mundo. Enfim. Mas, Helena, essa coisa do que você estava conversando com os seus sobrinhos, só voltando desse ponto, além dessa abertura, desse portal para um mundo inteiro que se descobre a partir do celular, eles chegam a fazer uma leitura crítica de que há uma abertura, mas também um fechamento? Eu não tenho visto isso, não. Eu sinto que existe como se fosse uma contenda geracional aí, porque justamente é o que eu percebo, né? Eu também percebo que é um portal que abre, mas que existem ali essas tocas de coelho que a gente vai entrando. A gente até utilizou a Alice no País das Maravilhas para falar sobre isso. Acho interessante que a gente está discutindo justamente isso, dessa forma. Mas eu acho que, de fato, parece um mundo tão ampliado do que é a experiência cotidiana, né, da gente encontrar uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Ele está falando assim, minha amiga na Turquia, minha amiga não sei onde, né? Assim, é um mundo inteiro de pessoas com quem essas pessoas estão conversando. E a gente também, né? Estamos aqui, agora mesmo, mas aqui, de fato, a gente tem uma lembrança de uma outra forma de socialidade, né? E que essas pessoas não têm. E para elas é uma ampliação quase infinita. Embora a gente consiga ver que não é isso, né? Mas parece. E aí, quando a gente... pode falar. Oi, não. Não, quando a gente... Eu acho que a questão é mais em relação ao discurso, né? Parece que a gente estigmatiza o celular. E isso pode ser um problema quando a gente está conversando de forma intergeracional, né? Mas eu vejo exatamente o que vocês colocaram aí, né? Tem, de fato, uma ampliação e uma restrição muito grande, né? Mas você sabe que essa coisa do estigmatizar, mas esse é um grande desafio. Saiu uma pesquisa que a quantidade de pessoas que não leem já ultrapassou a quantidade de pessoas que leem, né? E nessa pesquisa, no Brasil, e nessa pesquisa foi perguntado para as pessoas
por que o não ler, né? Porque há um tempo atrás, o não ler estava relacionado à dificuldade de acesso à leitura, porque as cidades não tinham livrarias ou bibliotecas. E essa pesquisa recente, essa pesquisa achei importante, que o número de não leitores ultrapassou, mas quando perguntados o porquê não ler, o acesso, por exemplo, não apareceu em nenhum momento, porque todos têm acesso a livros, sobretudo pelo celular. O não ler se tornou uma escolha ali, o não ler. Por que não ler? Porque eu prefiro fazer outra coisa. Agora, né, essa discussão acho que a gente vai ter que batalhar, porque assim, por exemplo, leitura, né? Se a gente, acho que vou buscar aí essa questão de dizer que as pessoas não leem. A gente sabe que tem, mas assim, não lê o quê, né? Porque na experiência com o celular, né? Não são só com vídeos que as pessoas tem lidam, leitura, né? lá também. Então, assim, porque a gente fala... Eu tenho um pé na psicanálise, um pé na literatura, então eu tenho muita preocupação com o fato de que não se lê literatura, né? Mas se lê muitas outras coisas, né? Aí tem a história da fragmentação da leitura também, né? Que as pessoas, se a gente incluir, né, as experiências de leitura no celular, talvez as pessoas leiam até bastante, mas leem fragmentos, né? Então tem uma dificuldade hoje... as pessoas têm uma dificuldade de lidar com textos mais longos, né? Os textos de jornais são encurtados, a gente tinha matérias de jornais longos, as matérias têm que ser curtas, né? E a matéria é mais curta, e no início, assim, todos já viram isso nos jornais, ele te avisa quantos minutos é a leitura daquela matéria, tipo assim, 5 minutos. E antes tem um resumo em tópicos. Caso né? você queira só ficar nos tópicos. Então, quer dizer... claro, Helena, que a gente está numa posição aqui muito crítica, porque a gente está problematizando, né? Mas essa história da fragmentação tem uma crítica argentina, que eu não vou lembrar o nome agora. Ela escreveu um livro importante, vou pegar o nome depois, que ela fala de obras cinematográficas, ela pegou especificamente longas. Não foi só cinematográfica, não, ela fala de livros também. Que obras literárias, cinematográficas longas, além de ter um valor estético, elas têm um valor ético, que elas se contrapõem a essa experiência da fragmentação, né? Então, haveria uma virtude ética num filme de 4 horas, né? Porque ele te convoca, né? Ou para você acessar o que realmente ele tem para te dizer, você tem que ficar ali durante 4 horas, né? Só para não deixar passar, a Karina tinha falado aqui, são formas de gozar, são meios de adoecer, é muito dual, e aí, sobre a gente estava conversando. Só consigo pensar nessa dimensão de gozo, o quanto é ambíguo, e o Daniel apontando que, como não há imprevisto, o encontro, de fato, se torna cada vez mais complicado, oferece mais do mesmo, que a gente está falando aqui da toca do coelho. E, Ricardo, você tinha levantado a mão também. Boa noite a todos. Né? Boa noite. Obrigado aí novamente pelo tempo de vocês. Eu estava pensando aqui, agora que eu resolvi fazer a questão, sobre esse bocadinho de gozo, ele é o suficiente para manter o sujeito na repetição e para que ele possa sair e evoluir, seria uma questão da sublimação ou deslocamento? Então, porque, veja, né, no parágrafo que começa na página 35 e na 36, né, veja, Ricardo, o Miller está colocando, ó, se a gente pegar aí na quarta linha da página 36, em Lacan, a noção de mais gozar, que é o bocadinho de gozo, tem por função estender o registro dos objetos pequeno a para além dos objetos que são, de algum modo, entre muitas aspas, naturais. Estendê-los a todos os objetos, veja, da indústria, da cultura, da sublimação, ou seja, tudo que pode vir a preencher, ainda que não completamente, o menos fi, né? Então, quer dizer, esses objetos da cultura também, de algum modo, eles são objetos da sublimação. Os objetos da sublimação estão inclusos, né, nessas porçõezinhas de gozo. A questão é que o que a gente está vendo aqui com o conceito de repetição, e que ele está assim, encaminhando a gente para pensar lá o conceito de Saint-Thomas, é que não tem exatamente uma evolução ou uma saída para isso, né?
a gente teria que então, não sendo uma evolução, uma saída, eu acho que se trata de fazer o que a gente está tentando fazer aqui. A problematização de um tempo em que, ao mesmo tempo que tem esse objeto privilegiado que a gente está pegando aqui, o celular, esse objeto, como a gente está discutindo aqui, ele é um objeto de pluralização dos objetos as, né? Então, não sei se dá para pensar numa saída, mas a gente pensar em problematizar o que é viver nesse mundo de uma oferta tão insistente, me veio a palavra assim, quase que assim, abusiva, né, de objetos né, que são quase que esfregados na nossa cara, né? Há textos de psicanálise, se você procurar, que vem levantando isso também como uma questão problemática, quando você fala assim, eu não sei se dá para evoluir, não sei se dá para evoluir, mas a gente tem que problematizar porque, assim, tem textos que tratam de como a questão da identidade ou da identificação tem ficado fragilizada por conta dessa dimensão do gozo com os objetos as, né? Quando o Lacan esboçou lá uma fórmula que seria a fórmula do discurso do capitalista, é um discurso em que há uma ligação direta entre o sujeito e o objeto A, que ele não passa por S1 e pelo S2, ou seja, ele não passa por identificações. Ou essas identificações são muito frágeis. É como se, né, eu acho que quando você coloca aí a palavra evolução, talvez a gente pode pensar em problematizar e talvez pensar no modo de funcionar melhor nesse mundo em que as identificações estão fragilizadas. E eu não sei se identificação fragilizada é só algo ruim, né? Mas elas estão fragilizadas, pensar nos efeitos disso. Isso pode ser interessante também. E isso está fragilizado na medida em que está potencializada essa dimensão com esses bocadinhos de gozo, né? Eles são bocadinhos, né? Mas eles são oferecidos de um modo frenético, né? Então tem esse paradoxo. Continua sendo um bocadinho, mas como essa coisa frenética, esse bombardeio frenético, né? Que efeito isso tem, né? Fazendo um gancho aí, pegando aqui o que a Karina escreveu, né? Ela falou formas de gozar, mas modos de adoecer, o quanto é ambíguo. A questão, Karina, é que gozo, né? Esse gozo aqui pensado nessa dimensão aqui, gozo é diferente de prazer. E gozo, esse conceito, né, agora, nesse momento aqui que a gente está, esse modo como a gente está pensando gozo, e vai tomar cada vez mais essa dimensão, o gozo, ele comporta duas potências, vamos dizer assim. Né? No prazer, a gente está no campo, de uma oposição, a gente tem o prazer e o desprazer. A gente poderia dizer que a gente tem o bem-estar e o sofrimento, o prazer e o sofrimento, né? Tem uma certa oposição, né? No gozo, a questão é que, né, nas modalidades de gozo, como o Lacan está pensando a essa altura, não há esse antagonismo, né? Então, essa ambiguidade desaparece porque no gozo tem essa dimensão de prazer e de sofrimento. Então, tem essa dimensão de prazer, de júbilo e de adoecimento, né? O gozo, não há uma oposição, como o Lacan está pensando aqui agora, em gozar e adoecer. Não sei se esclareci ou se compliquei. Professor, o que eu estou pensando é o seguinte, porque um dos objetivos da análise para o sujeito é reduzir, diminuir o sofrimento. E a questão, quando eu coloquei a sublimação, é para buscar um caminho de algo aceitável pela sociedade, como está a definição da sublimação. Ricardo, mas, como eu estou te dizendo, a sublimação está aqui, né, entre um dos modos de produção de objeto A, né? E a sublimação, o Freud já colocava, quando o Freud está elaborando a sublimação, é porque você fala assim, o objetivo é diminuir o sofrimento. Quer dizer, a gente não sabe muito bem, porque a gente não tem esse... Como a análise, você faz determinados cálculos, intervém, mas você não sabe de antemão para onde uma análise vai dar. E quando a gente está aqui se encaminhando para esse conceito de Saint-Thomas, quer dizer, um gozo, e gozo, como eu estou dizendo aqui, gozo implica
não tem oposição entre prazer e sofrimento, né, nessa dimensão do gozo. É um gozo que não cede, se trata de um saber fazer que não está claro ainda se a análise vai dar esse saber fazer, ou a análise você vai encontrar com esse osso não, né, não, eu estou tentando achar um osso que não dá para roer, né, que não tem. Então, assim, eu não sei se trata também, né, de solução de um sofrimento, né, mas assim, quando você está pensando pela via da sublimação, já em Freud, o Freud diz o seguinte, né, a sublimação seria algo, vamos dizer assim, um encaminhamento, e aí os termos até mudam, né, pulsão, a gente até aproxima a pulsão de gozo e tal, mas tem lá suas diferenças também. O Freud fala, seria um destino, né, para a pulsão, um destino melhor para a pulsão. O problema é que o Freud diz que a análise, como ela não tem esse pré-encaminhamento, não é como um tratamento comportamental que tem um objetivo definido previamente, a análise, ela não, estou me lembrando de um parágrafo, não lembro de que texto, que o Freud bate nisso com muita ênfase. A análise não é uma pedagogia. Então, não há como a análise fazer uma orientação na direção da sublimação, né, uma pedagogia da sublimação, né? Então, se eu penso com Freud, sim, né, diferente do que está nesse parágrafo, pensa a sublimação como um destino melhor, né? Um destino melhor para a pulsão, né? Um destino melhor do que o sintoma, por exemplo, né? Do que sintomatizar, que é também um destino da pulsão. Só que não dá para fazer uma pedagogia da sublimação. E aqui, como o Miller está pensando a partir de Lacan, quer dizer, ele está colocando a sublimação engloba o que a gente está chamando aqui de todos os objetos da indústria e da cultura, né? Quando alguém obtém, né, uma porção de gozo com o objeto celular e o mundo que se abre ali, a gente pode dizer que a gente está numa dimensão sublimatória, não é o gozo, né, ou a forma de satisfação pulsional que o Freud às vezes chamava de grosseira, né, que seria, por exemplo, a relação sexual direta, né? Dá para dizer aí que nessa relação com esses objetos está incluso uma ideia de sublimação. Uma outra coisa é que a sublimação, ainda que o Freud trata nesses termos aí, né, que você está dizendo assim, né, que de um certo modo é um modo mais nobre de destino da pulsão e um modo mais aceitável socialmente na medida que seria uma dessexualização, né, da pulsão, né? O Freud pensa assim, só que tem um jeito que com Lacan dá para pensar a sublimação, aqui com essa indústria dos objetos com essa proliferação de objetos culturais, há um outro jeito de pensar a sublimação que veja, e aí eu te proponho que a gente fique nesse paradoxo aqui, porque eu acho que não é uma coisa certa, outra, são as duas coisas. A gente pode pensar a sublimação pela via, né, da dessexualização pulsional, ou a gente pode pensar na sublimação como sexualização de objetos que não são sexuais, né? Quando o sujeito, né, por exemplo, ele vai um modo de sublimação assim, clássico pensado por Freud, né? O objeto artístico, a produção na obra de arte, ou também a satisfação pulsional na fruição da obra de arte, né? Na fruição a gente pode tanto pensar que houve uma dessexualização da pulsão, como a gente pode pensar que há um investimento sexual, né, na experiência estética, na fruição artística, entende? Então, só estou colocando isso assim para, né, a gente pensar uma camada mais complexa e paradoxal, né, da própria sublimação, né, que pode ser pensada tanto como um substituto mais aceito, mas a gente pode pensar como uma sexualização dos objetos, né? E essa coisa também de pensar a sublimação como algo mais aceito, e a gente pensa na arte, né? A gente tem algo muito provocativo que a gente tratou em alguma aula aqui, que é um tipo de arte no corpo, que são intervenções no corpo, que é a escarificação. Não sei se você já viu esse tipo de arte, né?
A escarificação, você produz desenhos, formas, produzindo queloides, produzindo cicatrizes altas no corpo, né? Se você jogar aí no Google agora, se você jogar, né, arte e escarificação, vai aparecer várias imagens, né? E é uma coisa assim, parte da cultura vai se defrontar com a arte da escarificação e achar que isso é uma mutilação, que não tem nada de sublimatório nisso, mas quer dizer, mas isso tem um lugar na sociedade, quer você ter uma posição crítica ou de rejeição à escarificação, tem um lugar na sociedade para a escarificação como arte. E aí a gente pode dizer, né, é algo exatamente, né, que tem uma potência menos disruptiva com relação à sociedade, ou ela faz uma introdução daquilo que é disruptivo e obriga o grande outro, né, a inscrever isso como arte, né, como algo da ordem da sublimação, né? Enfim. Ricardo, quer complementar algo? Voltamos para o texto. Realmente isso aí é um assunto que não dá para ficar só nesse tempo. A gente precisa de muito tempo para trabalhar isso. Vai ter muitas aberturas, né? Sim. Muitas linhas. Porque eu tenho um caso de uma paciente que ela tinha um tremor na perna e ela não parava de ficar tremendo a perna, ela chegava e ficava balançando a perna. Então, isso durante anos. E eu, conversando com ela, a gente falava, olha, essa perna aí, né, ela já tinha feito vários exames, não tinha nenhuma lesão, nada. Ela estava completamente sem nada fisiológico, sem nenhum problema neuronal, nada. E aí, eu falei, essa perna está querendo nos dizer algo. E aí, a filha dela mora em Brasília, e ela mora aqui, a mãe aqui em Belo Horizonte. E a filha sempre ficava cobrando da mãe alguma atitude, né? Algum compromisso, né? Que ela ficava praticamente inerte em casa, tal. Ela tocava piano, parou, né? E aí, de repente, a filha teve aqui uma vez e matriculou ela nos cursos da área de artística. E aí, ela é uma arquiteta aposentada, e lá ela conseguiu entrar para o desenho, para a pintura e para o coral. E aí, o desenho dela foi premiado pelo professor, foi emoldurado e ficou na faculdade como uma obra de destaque. E a perna parou de tremer. Mas eu te diria que aí se trata, né, tem algo da ordem, né, também contingencial de ter um encontro feliz, né, e isso operar de um jeito que funcione, mas isso não pode servir como um paradigma, né, porque se a coisa funcionasse, né, se isso não fosse algo um tanto quanto contingencial, mas sistematicamente, né, a gente pudesse pensar numa aplicação, né, a psicanálise seria justamente uma pedagogia, a gente poderia pedagogizar, né, e fazer um encaminhamento das pessoas com determinados sintomas, né, para as artes, por exemplo. Né? E não estou dizendo que está errado isso daí, só estou dizendo que vão ser inúmeros os casos, é por isso que o Freud diz que não se trata de uma pedagogia, né? Você pode até ali fazer uma certa, né, nessa coisa do manejo, fazer uma certa orientação nesse sentido, mas não exatamente isso vai para algumas pessoas, essa dimensão da arte simplesmente não vai responder, ou não vai responder fazendo, né, o que você está supondo aí, né, fazendo algum tipo de reencaminhamento, né, dessa dimensão, a gente pode pensar de satisfação pulsional que tinha nesse sintoma de balançar a perna, né? Então, assim, isso não pode ser tomado, é só assim, a gente tem que pensar nisso mais como, quer dizer, a clínica, né, as contingências participam da clínica, uma contingência que operou de um modo
satisfatório, né? E é interessante mas não dá para pensar nisso assim como algo sistemático, né, para se orientar a clínica, né? E é interessante pensar, Ricardo, o quanto, quando se faz uma intervenção, é surpreendente o percurso que se vai, tanto para o analisando quanto para o analista. Não é previsível para nenhum de nós. Sempre é algo surpreendente. A gente também não sabe onde vai parar. A sua intervenção, né? Essa perna está querendo dizer alguma coisa, perfeita, é isso mesmo. Agora, o que a perna quer dizer, por exemplo, pegando esse exemplo, pode ser que o que a perna queria dizer é: minha filha finalmente olhou para mim e me deu o encaminhamento. Ou pode ser o professor reconheceu esse desenho, ou pode ser o próprio desenho que eu produzi. É alguma coisa... A produção do desenho como, né, uma outra forma de dizer essa coisa que estava sendo dita na perna. Um sintoma físico. E essa é a sacada. Veja, dentro dos vários acontecimentos, a gente nunca vai conseguir pensar com exatidão, caso contrário seria possível fazer uma fórmula que não vai ser feita. Qual desses elementos? Se o olhar atento da filha, se a produção do desenho, se o reconhecimento do professor, se o retorno da aposentadoria para uma atividade, mas essa é a coisa interessante, procurar para essa sua questão, essa perna quer dizer alguma coisa, o que dizer no lugar do balançar da perna. Porque quando você faz essa intervenção, né, isso quer dizer alguma coisa, né, você tira o sintoma, né, a pessoa chega lá com o sintoma como uma resposta, uma coisa fechada, e você transforma isso numa interrogação. Isso. Né? Então, sua intervenção essa abertura, né? E se houve esse encontro aí pela via da arte, né? Maravilha, só que não dá para pensar nisso como, né, uma coisa que vai sistematicamente funcionar assim. Né? É legal, né, pensar essa coisa aberta. Vamos voltar para terminar os outros dois? Porque acho que a ambição de hoje vai ser cumprida, que é pelo menos terminar o 5. O quinto, né, o gozo discursivo. Só vou retomar esse segundo parágrafo, vou só passar por ele sem comentar, né? O primeiro parágrafo, na verdade. É o que Lacan chama de miúdos, objetos pequeno A, o que pululam na sociedade para causar nosso desejo e tamponar a falta de gozo, parcialmente, mas apenas por um instante, pois a repetição não se detém. Tudo que nos é permitido gozar o é por pedacinhos. É isso que Lacan chama de bocadinho de gozo. Vemos no nosso mundo cultural se inundar, né, na medida que ele fabrica, né, ele produz, né, se inundar dos substitutos do gozo, que são os nadicas de nada. São esses bocadinhos do gozo que conferem seu estilo próprio ao nosso modo de vida e ao nosso modo de gozar. Né? Essa articulação que é importante, modo de gozo e modo de vida. Né? Para dar conta disso, é necessário, com efeito, introduzir uma divisão cada vez mais aparente entre o corpo e seu gozo, posto que, afinal, é com os produtos da indústria e da cultura que o corpo acaba por alimentar seu gozo e sua falta de gozar, porque nunca se alimenta esse gozo, se sutura completamente. Ou então implicar, como faz Lacan o avesso da psicanálise, um corte entre a libido e a natureza. É preciso completar dizendo que é precisamente esse corte entre a libido, entre o corpo vivo e a natureza, que introduz uma conexão entre a libido, o corpo vivo e a cultura, né? Esses objetos, né, de mais gozar são produções da cultura, né? Isso que ele está enfatizando aqui, não um corte entre a libido, o corpo vivo e a natureza. Nos seus discursos, quando Lacan inscreve o par significante, o sujeito barrado e o pequeno a, na quarta posição, e faz girar esses termos, está falando das fórmulas, né, do discurso. É evidente que o objeto pequeno a acaba por funcionar como um significante, como a gente ressaltou aqui algumas vezes. O gozo está tão próximo que lhe é possível ser reduzido ao funcionamento de um significante, com a evidente ressalva de que não se trata de um significante, funciona como um significante. O par alienação e separação torna-se, de algum modo, relação de causa e efeito. Primeiramente, o significante é causa de gozo, meio de gozo, o que quer dizer que o gozo é a finalidade do significante. E, num segundo momento, o significante emerge do gozo, posto que o comemora. A gente viu que, nesse momento aqui,
não se está pensando mais, né, ele falou, foi quebrado aquela ideia de que eu tenho autonomia do significante da linguagem e o gozo como algo que resta, né, como uma porção ali do corpo vivo que não foi mortificado pela linguagem, né, mas foi quebrado, então, essa purificação da estrutura significante. Aqui ele vai dizer, ó, essa dimensão é importante, o significante também causa de gozo, né? No seminário 20, eu disse isso na última vez na aula, tem uma frase muito importante que diz assim, o significante é o que produz o gozo e, ao mesmo tempo, é aquilo que diz alto lá ao gozo, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, né, que esse conceito de gozo aqui, ele seguindo Lacan, não dá para falar que tem um gozo nos animais sem linguagem, né, nos outros animais que são os animais sem linguagem, né, porque é na medida em que o significante intervém no corpo, de algum modo, colocando limites, colocando leis, colocando regras para operar sobre esse corpo, que há alguma coisa que não funciona sob essas regras, alguma coisa que extrapola. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele é o alto lá, o gozo, né, o significante produz gozo. Não há gozo, não há essa dimensão do gozo sem significante, né? E ele vai dizer que o significante causa de gozo, é meio de gozo, goza-se pelo significante. A gente pode dizer, quando a gente fala aqui dessa produção efusiva de objetos na contemporaneidade, esses objetos são produção significante, porque são produtos fabricados que não existiriam sem a ciência e sem a tecnologia, e a ciência e a tecnologia, tal qual lá no exemplo da hidrelétrica, né? Isso é resultado de operações significantes, né, do mundo do significante. Então, não dá mais para pensar a partir desse, ou não dá mais para pensar. A partir desse paradigma, ou nesse paradigma, não se pensa mais os significantes como uma espécie de um mundo higienizado do gozo, e o gozo como uma coisa em separado, né? Que de algum modo se imiscui, ainda que de fininho ali, como ele diz, no mundo do significante, né? Goza-se por meio do significante, né? O significante é meio de gozo. Esse paradigma é inteiramente condicionado pela relação, esse que a gente está, né, tratando agora, o quinto paradigma. Veja, o próximo paradigma, o 6, é a não relação, é o gozo como não relação. Esse paradigma que a gente está com os pés nele agora é inteiramente condicionado pela relação, a relação entre o significante e o gozo, né, são coisas articuladas, agora aqui o significante é meio de gozo, o saber e o gozo, a relação entre o significante e o gozo, o saber que é coisa da ordem significante, o gozo é primitiva, mas na medida em que é primitiva, ela é muito mais estreita, mais próxima. Lacan se dedica a desmentir tudo que poderia restar da não relação entre o gozo e o significante, que lá no paradigma 3 do Das Jing, essa não relação existe ali como uma ruptura intransponível. Lacan se dedica a desmentir aqui, nesse paradigma, tudo que poderia restar da não relação entre o gozo e o significante, e mostra, ao contrário, a que ponto a introdução mesma do significante depende do gozo. Eu disse para vocês, os significantes, lá o sistema significante, a estrutura dos hieróglifos, né? Como não tem corpo gozante ali, é uma estrutura morta. Então, o Lacan mostra, né, a que ponto a introdução mesmo do significante depende do gozo, que o gozo é impensável sem o significante, e que existe aí uma espécie de circularidade, isso aqui é muito bom, de circularidade primitiva entre o significante e o gozo. Assim que entra em jogo o significante, entra em jogo o gozo. E não há significante operando sem o gozo que o próprio significante produz. Quer dizer, então a gente poderia pensar numa circularidade entre significante e gozo, né? Bom,
ambição foi alcançada, né, de chegarmos ao fim desse paradigma que já começou no que toca ali nessa ideia de sintoma como algo, né, um sintoma diferente desse que é interpretável e que há uma dissolução dele, de um sintoma que aqui nesse paradigma da não relação, né, vai aparecer essa dimensão do sintoma, que é um sintoma que não se atravessa, que não se dissolve. O exemplo que o Ricardo deu aí de, né, quer dizer, essa intervenção, né, isso quer dizer alguma coisa, né, isso leva, quer dizer, a uma dissolução do sintoma, né, quer dizer, agora a gente vai tratar de um sintoma que não se dissolve, né, a partir desse paradigma 6 da não relação, que vai ficar para o ano que vem. 2025. 2025, a gente vai definir as datas aqui direitinho, né, passar o calendário para vocês. Né? Espero que a gente retomar isso não tão longe assim, para não ficar tão desconexo, né? Mas seria bom vocês dar, né, uma reolhada nesses paradigmas, né? Dar uma olhada no texto, visitar ali uns trechos de alguma outra aula para a gente voltar, né, sem estar tão distante do assunto, né? Então, só lembrando, a gente continua a cada 15 dias, 2 vezes por mês, que é o tempo que a gente precisa, talvez, para todo mundo conseguir ler o material, né, entre um encontro e outro. E aí, lembrando que a gente estudou, então, sintoma, estudamos identificação, estamos estudando gozo, vamos estudar santoma, né, e, finalmente, pensar nessa clínica da contemporaneidade. A gente já vem começando a pensar. A gente já está aqui pensando com tudo isso, com todos esses exemplos e questões que a gente está falando, da rede e tudo mais. E a Lena, que falou do celular, mas isso para todo mundo... acho que você até colocou aí, não colocou o conto Aleph? Mandei no grupo. Mandou no grupo. Leia esse conto Aleph para ver o que dá para a gente pensar aí sobre esse objeto tão especial no mundo contemporâneo, que é o celular. Esse objeto que está no nosso bolso e sempre estará. Andréia? André, você levantou a mão? Sorry, não. Foi aplaudir, mandar coração e... Eu também misturo com esses emojis. Eu também misturo com eles. Obrigada, gente. Então, beijo para todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo, bom descanso para todo mundo. Voltem aí, releiam e a gente se vê em janeiro para 2 encontros em janeiro. Beijo para todo mundo. Beijos até. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Beijo, tchau.